Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Somos ou não um país racista? Como reagem os portugueses a diferenças culturais e étnicas? Será que pessoas de diferentes raças e etnias são tratadas de igual modo em Portugal? Estamos a poucos dias do Dia Internacional contra a Discriminação Racial e quisemos trazer este tema ao nosso programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os nossos convidados são o antropólogo José Pereira Bastos, que tem estudado extensamente, sobretudo, a questão dos ciganos em Portugal, e Johnson Semedo, fundador da Academia do Johnson, que atua na prevenção de situações de risco de jovens que vivem em bairros considerados problemáticos de Lisboa e da Amadora. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa disponibilidade para esta nossa conversa sobre este tema, que parte sempre desta ideia e do carimbo que se quer muitas vezes definitivo, José Pereira Bastos, em relação ao ser ou não ser racista, um povo ser ou não ser racista, se é possível dizer isso, porque pode haver um conjunto de comportamentos racistas, pode haver épocas na vida de um país em que há momentos em que isso é mais afirmado. O que é que pensa sobre isso? É uma questão demasiado simplista, esta questão do somos ou não um povo racista? É de certeza totalmente simplista. O verbo ser é um verbo perigosíssimo. Se a gente pudesse banir o verbo ser, a vida ficava melhor para nós todos. Obviamente, um povo com 10 milhões de pessoas não é nem deixa de ser racista, porque um povo não existe. O povo é um conceito. As pessoas não são conceitos, as pessoas podem ser racistas. Um conceito não pode ser nada. No entanto, quando se fazem comparações entre pessoas ou quando se fazem comparações entre povos, de imediatamente aparecem uma série de adjetivos, entre os quais racista e muitos outros, com que as pessoas tendem a caracterizar o seu povo e os outros por comparação. A minha tese de doutoramento é exatamente sobre isso. Foi feita em 96, na Nova, foi publicada em 2000 com o título Portugal Europeu. A minha tese chamava-se Portugal Minha Princesa, mas depois o editor da Celta achou que não era um bom título, Portugal Minha Princesa, e eu posso explicar porquê. Sim. Porque os portugueses se veem elevadissimamente como femininos e infantis e atribuem a imagem de masculino e adulto aos norte-europeus. E dizem tudo o que há de mal dos espanhóis, não são nada disso, são monstros espanhóis. Eu posso explicar depois isso. Mas isto é uma investigação com mais de 1000 inquiridos à escala nacional, representativa em todos os critérios. Portanto, apesar da questão ser simplista, digamos assim, é, no entanto, possível perceber o que somos. Não somos. Não somos. Não, o que dizemos que somos. Ou que dizemos é um problema linguístico. O retrato que é tirado em determinado momento. Sim. É uma imagem. Esse retrato que tirou, que se calhar ainda persiste, provavelmente nada mudou muito. Não mudou nada. Que retrato é esse? Esse retrato diz que eu trabalhei com 98 palavras e demorei 3 anos a constituir esses 98 palavras. Não foi feito facilmente. Trabalhei com uma investigação francesa de psicologia social, uma senhora chamada Rocheblav-Spanlé, sobre o masculino e o feminino na Europa. E eu estava muito interessado numa hipótese psicanalítica pela qual, por detrás das representações políticas, estão representações familiares. Por trás, ocultas por baixo. As representações familiares são adulto-criança e masculino-feminino. Isto que é a base familiar. Então, eu como psicanalista, usando todos os métodos da sociologia, arranjei um subsídio, fui subsidiado pela FCT, entreguei à Euroexpansão, que era a melhor empresa nesta área na data. E a que conclusões chegou? Pois, portanto, são mais de 1000 pessoas portuguesas a falar, com equilíbrios masculino, feminino, várias idades e todas as regiões do país. O que é que cheguei? Cheguei à conclusão que os portugueses não são nada racistas, era só o que faltava. Então? Das primeiras 25 palavras não aparece a palavra racista, mas aparece no perfil atribuído aos norte-europeus e dentro do parênteses estava ingleses, alemães, suecos, etc. Portanto,
para dar um espaço, e aparece em 7º lugar para os norte-europeus. Portanto, para nós... Menos que os outros? Para, somos menos que os outros? Espera lá, que é mais bonito. Para nós... Sim. Para nós... Isto devia estar aqui, estou a ver, não estou? Bom, para nós é assim, está aqui. Para nós, em 98 palavras, é a 97ª. Ou seja, a menos dita para nós, a menos atribuída a nós, é arrogante. A menos a seguir é racista. A seguir é agressivo. A seguir é frio. A seguir é insolente. Ok? Estas palavras não se aplicam, diz a minha amostra, a portugueses. É a última coisa a dizer. Que eles pensam que dizem são. Eles dizem isto. Não quer dizer que os seus comportamentos assim sejam. Chama-se discurso. Estamos a falar de discurso. E nos comportamentos? Não há nenhuma análise de comportamentos. Não sabemos. Não há. Essa análise não existe. Então, como é que se medem comportamentos? Nos comportamentos, os portugueses são racistas? Quer dizer, eu antes de falar nos comportamentos, toda esta explicação aqui do professor, das medidas, dos estudos, e eu não percebo muito bem. Mas, não, eu quero é saber a sua exatamente. percepção. Agora, dentro daquilo que é a minha percepção, dentro daquilo que é o meu pragmatismo e o meu trabalho no dia-a-dia, e o que foi a minha vivência, falando da minha vivência, eu vim para Portugal com 2 anos de idade. Sim. E foi aqui que eu cresci, e foi aqui que eu estalei o meu verniz, e foi aqui que eu fiz a minha vida. É evidentemente, se me perguntar a palavra, os portugueses são racistas, dentro daquilo que são as palavras, eu não vou por aí. Dentro daquilo que é os comportamentos, dentro daquilo que é as vivências, dentro daquilo que eu vejo no dia-a-dia, os portugueses são racistas. De uma forma geral, os portugueses são racistas. Agora, dito isto, eu não posso pôr todos os portugueses no mesmo saco. Claro. Isto é como tudo. Partindo de um princípio que existem muitos comportamentos que realmente levam a atos de racismo. Atos de racismo e comportamentos. Os portugueses são racistas, diz o Johnson. São racistas no seu discurso ou esses atos de racismo passam para lá de uma mera posicionamento de palavra, digamos assim, até onde vai... É possível, há um grau, é capaz de haver um grau de racismo, se conseguimos perceber isso pela sua percepção, pela sua experiência. Onde é que, na maioria da sua experiência, do que percepciona, onde é que estamos nesses graus, digamos assim? Nós estamos aqui no grau da diferença, não é? O grau da diferença é que faz com que com que as pessoas se posicionem perante a situação do momento. Por exemplo, eu sofri muitos atos de racismo. Certo. Não é? Mas não é por isso que eu vou me pagar da mesma moeda. Não, eu tenho que me autodisciplinar e fazer com que eu muna-me de ferramentas para poder viver com uma grande maioria que não aceita a minha diferença. Mas o que eu queria perceber é se esses atos de racismo que o Johnson está a falar são, por exemplo, ser discriminado numa fila de um acesso a um serviço público, ser tratado de outra maneira num serviço qualquer, ou agredirem-no verbalmente, agredirem-no fisicamente. Eu acho que... É tudo? É tudo. Acontece de Acontece em todos os lados. Acontece em todos os lados. Temos na polícia, temos nos empregos, temos quando vamos supor que se vai a uma iniciação de trabalho, a uma entrevista, dizem-nos, a gente depois contacta, nunca mais recebemos um telefonema. Eu acho que há este tipos de racismos existem para com a diferença. E eu não digo só que é com os pretos, existe. Existe com os brasileiros, existe com os moldavos, existe. Há a questão dos ciganos aqui. E existe com os ciganos que, no meu ponto de vista, o que faz isso é as pessoas não terem a percepção da diferença. A diferença não é cor, a diferença é pessoa. Ponto final. Não é? E desde 74, porque o Johnson nasceu em 72 e está cá desde 74. Exatamente. Neste período de mais de 40 anos, na sua percepção, porque no fundo também vem do seu contexto social, de comunidade e de família, as coisas pioraram ou melhoraram? Quer dizer, eu acho que houve aqui uma camuflagem das coisas. Eu, quando era miúdo, eu sabia, ou seja, eu tinha mais
capacidade de saber, aquele não me aceita a minha diferença. E eu fazia a minha vida. Hoje em dia as coisas são mais escondidas. Ou seja, há um fingimento da aceitação das coisas, da diferença, e que depois no pragmatismo elas não consistem. Ou seja, no discurso não se dizem racistas, podem não se dizer racistas, mas em práticas concretas ele existe. No meu ponto de vista, é essa a leitura que eu faço. Só uma nota explicativa a quem nos escuta. Nós trazemos duas pessoas com, digamos, backgrounds diferentes, porque o Jocelyn traz-nos também a percepção muito vivida daquilo que acabou de falar. O professor José Gabriel Pereira Bastos estuda intensamente e tem uma outra dimensão que se fala provavelmente até menos, diria eu, mediaticamente, que é a questão dos ciganos, porque são, professor, a comunidade mais discriminada em Portugal, sem dúvida. De uma diferença enorme. Eu não sei se já disse, eu fiz um estudo que me foi pedido pelo Governo Guterres para a Secretaria de Estado da Juventude. Queriam saber qual era a situação das minorias étnicas em Portugal ou das juventudes. Não faziam a mínima ideia onde é que eles estavam e iam fazer um inquérito à escala nacional onde não iam encontrar ninguém, porque eles estão concentrados em certos bairros. Não podem os investigadores ser como para votação, ir a todas as Caldas da Rainha ou... Bom, feito, mas havia estudos. Eu com os meus alunos levantámos estudos e posso dar um único exemplo, mas há muitos mais exemplos, sobre, por exemplo, a falta de condições básicas nos alojamentos ciganos, numa análise comparativa feita pela equipe do professor Bruto da Costa e do professor Manuel Pimenta. O estudo chama-se Minorias Étnicas Pobres em Lisboa. São católicos, são professores católicos, e é um estudo de maio de 91. Só comparando sobre a falta de condições de alojamento nos mesmos bairros pobres, eles estão 120 bairros. Por exemplo, só para dar um exemplo, por exemplo, não tinham retrete. As outras etnias variavam entre 8% e 13%. No caso dos ciganos, eram 67%. Não tinham água. Nas outras... isto eram barracas, na prática. Andavam entre 33% e 48,4% domenses. E nos ciganos eram 89%. Em todos os indicadores há uma diferença tripla, quádrupla, quíntupla, no caso dos ciganos destes bairros. Portanto, não é a minha opinião, não tenho opinião, eu estudo. Nestes anos a diferença era massiva. Isso levou-me como profissional a investigar os ciganos e tenho uma série de livros publicados. Mas essa sobre os ciganos, porque é o caso, como eu escrevi, o caso mais drástico de racismo e xenofobia existente em Portugal. Porquê? Teríamos que perguntar porquê. E nesse porquê, tentando enunciar duas ou três ideias, esse porquê existe, assim, porque os portugueses são especificamente racistas por algum motivo, ou os porque a própria natureza, pergunto-lhe, da comunidade também contribui para isso? Não para serem, obviamente, maltratados, mas a questão é, por exemplo, em relação às comunidades ciganas, e o contexto familiar, a sua própria tradição, também nem sempre é bem interpretada pelas comunidades com que têm que interagir na sociedade. É isso? Há um mal-entendido? Não, há algo que em Portugal não é assumido e ninguém quer assumir, é que existe uma minoria que tem uma cultura específica, totalmente diferente da nossa cultura, coisa que com os africanos de São Tomé, Cabo Verde, não é verdade. Eles vieram de antigas colónias, os portugueses estiveram lá séculos, a Igreja Católica esteve lá séculos, há toda uma educação, um falar, um estar. Estes ciganos, nós estamos a falar de uma minoria cultural, e já vou falar de qual é essa cultura específica, que, tanto quanto se sabe, foi raptada da Índia, faz agora 1000 anos exatamente, no inverno de 1018-1019, por um sheik muçulmano, do que hoje chamamos de Ghazni, perto da Índia. Porque é que esse sheik fez 17 investidas no Vale do Indo e andou a raptar
todos os indianos que pôde, por uma razão muito simples. Como muçulmano, ele não podia escravizar os descendentes de Abraão. E os descendentes de Abraão, como sabe, são os judeus, são os católicos, os cristãos na altura, e são os próprios muçulmanos como descendentes. Então ele não podia escravizar descendentes de Abraão. Então a Índia é que estava ali, o Vale do Indo, aos milhões. Bom, ele invadiu uma cidade sagrada e, com dados do secretário dele, que estava a tomar notas e escrevia, e os dados existem, ele trouxe 55 mil pessoas até aos sítios onde se vendiam escravos na Pérsia, em Khorasan, e foi escrito na altura que corriam rios de indianos pelaquela zona fora. Parte dessas pessoas entraram na Europa pela Roménia, do que hoje chamamos Roménia. Tinha outros nomes, Transilvânia, por aí fora. E fixaram-se na Roménia porque a Roménia era um protetorado do Império Muçulmano da época. Era um protetorado ortodoxo, como nós sabemos, ou seja, cristão, mas ortodoxo, e desde que pagassem os impostos aos muçulmanos, eles deixavam funcionar. E então, hoje, em dia, num povo que tem à volta de 20 milhões de pessoas, mais de 10%, 10, 11% são ciganos. Em Portugal são 0,5%, ou à volta disso, no máximo 1%. Portanto, há uma enorme concentração naquela zona do Montenegro, da Roménia, da Bulgária, ficaram ali presos. Mas se há uma comunidade mais pequena, por exemplo, que a comunidade africana, ainda assim é mais discriminada. Já explico porquê. Eles só chegaram a Portugal, que se saiba, e à Península Ibérica, depois de 1350, a Portugal por volta de 1500, há dados sobre isso, e vieram pela Europa fora, porque conseguiram passar a zona do Kosovo, onde foi a grande batalha de 1300 e qualquer coisa. Eles foram passando, conseguiram passar, falaram com o Papa, Alexandre VI, do Borgia, que estava na Suíça, tentando dissolver a fratura que havia entre os dois cristianismos da época, o francês e o italiano, e eles foram vender uma história. Eles eram cristãos, diziam eles, que tinham sido obrigados, sob pena de perder a vida, de dizer que eram muçulmanos, mas não eram nada muçulmanos, e logo puderam iam a Santiago de Compostela, com cavaleiros à frente, o Duque Pedro, o Duque Paulo, com uma dúzia de cavaleiros e com uma centena de mulheres e crianças e outros homens, e iam pedir desculpa a Santiago de Compostela como peregrinos a pé, não podiam trabalhar, tinham que mendigar, porque iam pedir desculpa a Santiago de Compostela. Sim. Bom, esta desculpa a Santiago de Compostela ao fim de 100 anos já não dava. A certa altura as pessoas perceberam que eles não iam pedir desculpa nenhuma, perceberam que eles não eram cristãos e começaram a ser atacados. Portanto, por volta de 1500 eles começaram a ser atacados. Foi quando chegaram a Portugal e as primeiras leis portuguesas fazem condenações à pena de morte, a serem chicoteados na praça pública, a serem mandados para o degredo, particularmente para o Maranhão, para Goa, para Moçambique. Não existindo isso hoje, o tratamento é discriminatório. Existiu sempre isso. Não são chicoteados na praça pública hoje em dia. Calma. Não, hoje a melhor técnica conhecida é assistentes sociais tiram-lhes os filhos com o argumento que eles não têm condições, mas também tiram, por exemplo, a guineenses, uma mulher que casou com um guineense muçulmano, tiraram-lhe os filhos, 8 filhos. Então é a mesma coisa que o Johnson estava a falar. O que está a dizer é que é mais... é mais suave. Há outros contornos da discriminação. O contorno comum é que estas pessoas, em geral, não todas, porque há universitários e há médicos e há engenheiros, há muita coisa, mas a maioria vive em bairros da Lata, antigamente bairros da Lata, ainda os conheci bairros da Lata, por exemplo, nas Santas Martas em Algés, eram milhares de pessoas em bairros da Lata. Eu próprio, com os meus amigos, era da Conferência de São Vicente de Paulo, construí uma casa em madeira para oferecer a uma família, era um miúdo. Bom, o que acontece é que há uma cultura da pobreza, e na cultura da pobreza não há trabalho para toda a gente, muita gente tem uma cultura rebelde, sobretudo se é jovem, em que não quer trabalhar, quer agredir, furar pneus, incendiar carros, pintar paredes, outras coisas, que não têm mal nenhum, são próprios dos adolescentes. Se eles não fossem adolescentes na adolescência, quando é que eles seriam adolescentes? Porque há uma altura para ser adolescente. Bom, quando se é pobre, isso dá uma cultura de confrontação. Os ciganos têm isso e os africanos têm isso. Mas com os africanos podem, por exemplo, ir para as obras. Podem.
Os ciganos não podem. A cultura deles não permite. E agora é que podemos entrar na cultura deles. Cultural. A cultura deles tem coisas que eles não querem que se saibam. E se tivesse aqui um dos meus amigos ciganos, íamos zangar-se comigo, porque eles não querem que se saiba. Eles têm uma cultura de clãs, que não há mais ninguém tem. Clãs são famílias extensas, podem envolver 100, 200, 300 pessoas, que são descendentes de um bisavô, de um avô, de ali fora. Quanto mais velha é a pessoa, mais é um patriarca, é um idoso e é hiper respeitado. Ou seja, o respeito depende da idade dos mais velhos. Os mais velhos são quase sagrados. Bom, há muitas culturas no mundo onde o mais velho tem essa posição. Na Europa não. Não na Europa. Esses mais velhos são pessoas ocultas. Se for um casamento cigano, não os vê. Mas quando eu trabalhei com, por exemplo, ciganos, mediadores culturais, eles, ao fim de uma conversa ótima num almoço, um homem de 40 anos diz assim: isso é tudo muito interessante, eu concordo imenso consigo, mas tenho que ir falar com os mais velhos. Eles é que mandam. De acordo. E eu perguntei: onde é que estão os mais velhos? Não, isso não pode falar com os mais velhos. Mas se for um casamento, se vir uma mesa com homens de 60, 70 anos com chapéu, eles estão a negociar coisas políticas entre eles. Ninguém sabe quais são e você tem que ir pedir o que é que ele acha. O que é que os patriarcas, os mais velhos, acham. Bom, fora isso, eles têm uma coisa que eles querem esconder, mas que é terrível, que é a formação de contrários. E a formação de contrários dá que, se uma família entrar na situação de contrário com outra, eles vão se matar. E podem-se matar durante uma geração, 2 gerações, 3 gerações. Podem-se matar nas feiras, a tiro a eito, podem matar mulheres idosas, crianças. Eles estão a matar as pessoas do outro plano. O que está a plano. explicar é o contexto que não está visível de notícias esparsas que nós vamos Sim. vindo e lendo Sim. sobre conflitos que envolvem a comunidade cigana. Sim. Que não existe, porque há mais do que uma comunidade cigana, não há uma. Também não podemos estender... Não, estou só a dizer que não. Certo. Se for dizer aos ciganos aqui do Sul que as pessoas de Bragança são ciganos, eles dizem que são chabotos ou rex e mostram um pior desprezo por eles. Os ciganos não se automarginalizam nunca? É isso que eu estou a dizer. Exatamente por isso, eles têm uma cultura que favorece o nomadismo e desfavorece a sedentarização. A sedentarização é sempre precária. Ir às feiras como comerciantes faz parte da precariedade, porque com as feiras e com o material das feiras podem sempre zarpar para a Espanha, se for preciso. Se houver contrários. Os mais velhos tentam parar a formação de contrários fazendo uma espécie de tribunal em que o mais velho respeitado vem e diz assim: olha, a tua família fica para o sul do Tejo e a vossa família fica para o norte e vocês não atravessam mais o Professor, Tejo. o que está a descrever Okay? é um conjunto de normas internas a esta vivência cigana, Sim. alimentada geração após geração, Sim, até hoje. que no fundo acaba por dar lugar a um fechamento da comunidade entre Sim, si, que não favorece. Não, há mais, mas há mais. Com certeza. Há mais e mais grave. Interações com as comunidades. Sim. E pela sua própria natureza nómada e não sedentária, também Eles não são nómadas, eles querem ser sedentários. querem A ser formação sedentários. de contrários é que estraga tudo. E eles sabem que pode acontecer. Ao contrário, Johnson, o círculo vicioso quebra-se em contacto com as comunidades que não são africanas, no caso dos africanos? Quer dizer, eu conheço estas duas partes e estas duas realidades. Uhum. Os ciganos, o que o professor diz aqui, na minha opinião, acho que é um assunto de fundo, não é? Contra eles. Exatamente, deles, que possivelmente não é visível, quem não é cigano ou quem não está por dentro, e até há ciganos que possivelmente não se interam destas suas formas de estar e formas de viver. Agora, a mim, o que me preocupa, tanto nos africanos como nos ciganos, muitas das vezes é isso mesmo, nós também às vezes a nossa automarginalização e a dizermos assim, vitimização daquilo que pode ser a integração para nós podermos fazer parte de uma sociedade. Vou falar, por exemplo, dos ciganos. Sim. Os ciganos, eu lido com os ciganos todos os dias, tenho amigos ciganos completamente de irmão mesmo. Mas a cultura cigana o que é que faz? Querem viver a vida deles, entre eles,
Mas depois também há certas indeterminadas regras que não são cumpridas da parte deles. E isto faz com que a pobreza que se vive torna-se cada vez mais marginalizada, porque depois tanto o cigano como o africano precisa de viver. Mas as regras que não são cumpridas são as regras quê? De convivência de sociedade? Em sociedade. Em sociedade. Dê-me lá um exemplo. Eu, por exemplo, eu falo por mim, não é? Eu, quando era puto, para mim não havia regras. Quero, posso e mando. É para a esquerda, não, vou para a direita. Se não me der jeito, vitimizo-me, só porque sou preto. E às vezes sentia na pele a discriminação, às vezes era mesmo xingado. Como é que eu reagia? Como disse aqui o professor, em algumas palavras que tem aqui no livro dele, agressividade. Claro. Agressividade. E onde é que os ciganos não cumprem? É o que estava a dizer, os ciganos não cumprem. O problema é que eles não cumprem. Não cumprem as regras. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Um cigano chega. Atenção, é importante não generalizar as coisas. Sim, de acordo. Há ciganos que são ciganos às direitas, é como tudo na vida. Por exemplo, um cigano que chega numa farmácia, que chega num café, que chega num sítio público, quer ser atendido primeiro que os outros. E se for preciso, faz guerra porque tem que ser atendido, porque é cigano. E porquê que isto acontece, professor? Vou-lhe dar um exemplo no hospital. Diga. Nos hospitais, muito. O cigano vai ao hospital, está doente. Vai a família Já me toda. assistiu, eu já assisti a isso. E vai a família toda. Então, da mesma forma que a outra família portuguesa, ou outra família africana, ou outra família, seja de quem for, se chegou primeiro, tem que ser tratado de forma. Mas eles chegam ali, tem que ser assim. Porquê? Ajude-nos a perceber. Não gostava de ir por aí porque essa é a parte mais difícil de explicar. Essa parte é difícil, mas acho que é bom ir por outros caminhos. É difícil de explicar porquê? Porque faz parte da própria cultura. Tudo... É assim e tem que ser assim. Vamos lá ver, nós dele? chamamos de cultura Sim. a padrões de comportamento ou a padrões de crenças. Se disser assim, eu sou católico, isso é um padrão de crença, não é um padrão de comportamento. Há católicos que não vão à missa ou não. Há comportamentos e há crenças, ok? Isso é um padrão de atitude, que ainda nem sequer é de crença. Eles têm uma cultura de virilidade. Então vamos pôr a coisa assim. Eles têm uma cultura de virilidade, coisa que os africanos também têm. Mas para eles é absolutamente central a cultura de virilidade nos homens e nas mulheres. Portanto, tanto os homens como as mulheres são extremamente afirmativos, até entre eles, nas guerras entre eles, conjugais. Essa afirmação, mas eu tenho que ir para trás, porque os africanos nunca foram nómadas em Portugal, que eu saiba, não encontro dados sobre isso, e os ciganos vêm a sair do nomadismo devagarinho, mas ainda há muitas famílias que são forçadas ao nomadismo, não porque eles queiram, eles não são nómadas, e falo com uma família dessas, e a primeira coisa que eles dizem é assim: eu queria era uma casinha, mas nunca nos dão uma casinha, nós queríamos era uma casinha. Estes queríamos era uma casinha, eles são profundamente discriminados, não em Lisboa, mas no interior do país. Na maior parte dos municípios, as pessoas que se fazem eleger, as variações, não dão nada aos ciganos, porque a maioria da população, se eles derem alguma coisa aos ciganos, na eleição seguinte vão ao ar. Isso aconteceu no Couto. Na Grande Lisboa isso não acontece? Não. Aí há uma diferença entre a Grande Lisboa e o resto do território? E no Porto é simples. Uma coisa são as megalópolis, as grandes cidades com 2 milhões à volta de Lisboa. Outra coisa é as Caldas da Rainha, ou o Coço, ou Bragança, ou Vila Real. São coisas totalmente diferentes, porque lá as pessoas conhecem-se umas às outras, aqui não se conhecem umas às outras. Bom, por exemplo, no Coço, que era comunista, a variação comunista fez um bairro para alojar os ciganos que estavam acampados e na vez seguinte foi posta fora pela população que era comunista, ok? Portanto, há uma raiva contra os comunistas, há uma rejeição... Contra os ciganos. Contra os ciganos, que se eles fossem africanos não teria havido. Bom, portanto, há outra coisa seguida a essa, eu estudei isso com os meus alunos, por exemplo, se quiser alugar um terreno, ou comprar um terreno, ou alugar um apartamento, ou comprar uma casa, a população põe-o fora, não vende. É preciso arranjar disfarces, mandar um branco comprar por si para depois lhe vender. Okay. Houve, nos anos 90, quer no Algarve, quer em Viana do Castelo, os governadores civis fizeram edits a dizer que os ciganos têm que sair de Viana do Castelo no prazo de 48 horas. Eles são portugueses.
Professor, não se pode mandar portugueses sair de um sítio. Nós corremos sempre o risco, e dissemos isto ao início deste programa, de generalizações abusivas. Estamos sempre, sim, mas corremos sempre o risco quando temos estas conversas. E sempre, em todos os momentos afirmaram aqui, ambos, a questão de tentar não generalizar, e existem casos para todos os géneros. Pergunto, se os exemplos diferentes do que poderá ser uma norma nestas vossas comunidades, nestas comunidades que estamos aqui a analisar, se esses exemplos positivos têm ou não têm também discriminação dentro das comunidades. Ou seja, um cigano que não cumpre essa norma, no fundo, como o Jonathan Santos estava a dizer, há ciganos que cumprem as regras e outros que não cumprem as regras. E o que cumpre as regras é discriminado pelo outro, pelo resto da comunidade? Neste momento está em tribunal um jornalista do Expresso telefonou-me ontem, suponho que é em Aveiro, o caso de uma família inteira cigana, em que o pai da família e o noivo, já vou falar do noivo, estavam os dois na prisão, aproveitaram uma saída a 24 de dezembro a propósito de Natal, deixaram-nos sair, e eles juntaram não sei quantas mulheres e homens, raptaram uma miúda de 17, 18 anos que estava num colégio católico, para proteger, porque ela não queria ser cigana, queria casar com um branco, e raptaram a miúda e casaram-na à força, e a miúda teve de ter relações com o marido que ela não queria, de 35 anos, ela tinha um namorado branco da idade dela, e está tudo em tribunal. Amanhã vai encontrar isto tudo no jornal, ok? Todos os ciganos concordam com isto? Não, todos os que foram interrogados disseram que não concordam nada com isto. Eles dizem a verdade? Eu diria que não. Eles estão, sabe que é estar dividido culturalmente. Mas nós temos muito isso. Mas onde eu queria chegar é a questão de quebrar o ciclo vicioso que o Johnson começou a enunciar na questão dos africanos. Mas aqui é diferente, ele está a falar o ciclo vicioso do crime. Não, mas também a questão da vitimização. Da droga. Não, mas a questão da vitimização, por exemplo. Isso é um aspecto subjetivo. Por exemplo, eu por exemplo, eu tive miúdos, né? Eu sou treinador de futebol, futsal. Eu, quando iniciei no futebol, o meu capitão de equipa era cigano. E o guarda-redes também. E então, esse miúdo eu acompanhava na escola. E então, à medida que eu fui percebendo, a entrar na cultura, comecei a perceber que a diferença estava na família. Claro. Porque o pai permitia, e a abertura que tinha quando falava comigo, de me dizer assim, eu quero que ele estude. E quero que ele acabe o 12º ano. E quando ouvi isso, a mim, o que é que eu pensei? Os ciganos não são todos iguais. Não. E a diferença... Claro, a não existe. E a diferença deste miúdo... A palavra mais estúpida que alguém inventou é a palavra igualdade. Exatamente. E então, este miúdo, se fizer o 12º ano, vai ter uma capacidade de olhar para a vida diferente do que aqueles que estão embrenhados numa... vamos pôr, numa cultura que para muitos podem ser cultura. Eu, por exemplo, dentro da minha cultura, dizendo assim, há coisas que pode ser cultura que para mim não é cultura. Onde eu não as sigo, onde eu faço a minha vida de forma... Porque não há estrutura da organização dos avós, dos tios, do clã. A mim ninguém me obriga a nada. Pois, mas é que está a falar de indivíduos, e eles não são indivíduos. Eles são membros de uma cultura que é extremamente rígida. Nessa perspectiva, a rigidez mas não favorece... Como os evangélicos no Brasil, ou cá, porque eu também estudei os evangélicos cá. No entanto, parte disto, por exemplo, nós estamos a falar de ciganos, e metade dos ciganos são evangélicos em Portugal, da Igreja de Filadélfia, que foi fundada nos anos 60 por um pastor francês. Eles não aderem à pastoral dos ciganos, que é católica, mas aderem muito bem às igrejas várias de Filadélfia e suas divisões, estão sempre a dividir-se, como sabes, protestantes. Sim. Qualquer sacristão no dia seguinte é bispo, ou rapidamente passa e faz mais uma igreja com mais um nome. Mas a Igreja de Filadélfia promove exatamente estudar, não há violência entre ciganos, não ao casamento obrigatório, não ao roubo, não à droga. Ou seja, tudo diferente. Tudo diferente daquilo que estamos já temos metade a fazer o contrário. Mas é uma igreja cristã que o faz. Okay? Tivesse aqui o pastor Eduardo Cabeças, ele explicaria isso tudo.
No entanto, ele próprio me disse, se nós apanhássemos alguém, não há pedofilia entre os ciganos, vocês são um horror, a pedofilia, até os bispos católicos. Se nós apanhássemos entre nós um pedófilo, ele ficava a deitar sangue até aos joelhos. Isto é um pastor protestante a dizer que ele ficava a deitar sangue. Percebe? Há comportamentos antigos, há hábitos antigos, há falas antigas que de repente voltam. De onde eu queria chegar, porque o tempo não esgota, não é elástico, a um ponto seguinte que me parece que no discurso do Johnson em relação à comunidade africana, também podemos lá chegar, mas aqui é mais evidente da questão dos ciganos, que é, o José Gabriel Pereira Bastos escreveu até um artigo, se não me engano, no ano passado, sobre o discurso institucional e sobre o papel do Estado, onde onde falava da necessidade do Estado promover um processo de discriminação positiva. Claro. Explique-me o que é que o Estado pode fazer e que resultados podem surgir O dele. Estado português pode fazer o mesmo que a Índia, quando se tornou independente dos ingleses, fez por pressão do Gandhi, que foi discriminação positiva. A favor de quem? Dos tribais, que não eram hindus de religião, e a favor dos párias ou intocáveis. E ser pária ou intocável era uma coisa gravíssima, havia mais de 100 milhões na Índia. No terreno português atual, o que é a discriminação positiva? Dê-me exemplos. Se eu der o exemplo da Índia, percebe logo. Por exemplo, o maior exemplo foi, se eles estudassem, tinham à sua espera mais de 10% de todos os lugares de funcionalismo público só para eles quando eles lá chegassem. Cotas de emprego para a comunidade cigana? Sim, claro. Por exemplo, quando eu estive em Diu, estive lá a investigar e a publicar, 2 meses, quando eu estive em Diu, o governador de Diu era um tribal, coisa que era impensável há 50 anos antes. O último ou penúltimo presidente da Índia era um intocável. Não sei se pode perceber o que é que isto quer dizer, porque o intocável é pior que um animal. Ok? Sei. O último vice-presidente era um... Chegou a presidente da Índia, um país com mais de 1.000 milhões, e há estados que são governados por governadores antigos intocáveis. Cotas não perpetuam o chamado guetismo desta situação? Não, de maneira nenhuma. Não? É exatamente ao contrário. Na sua opinião. Exatamente ao E contrário. o mesmo aplicaria não só às questões de emprego, mas, por exemplo, de habitação? A de habitação faria, não propriamente cotas, porque isso não me faz sentido, mas um fator de correção, estudando até que ponto é que quem, em Portugal, branco, são tomense, chinês ou indiano, quem é que tem sido posto fora das situações de tal maneira que não pode ter casa porque não lhe alugam, não aceitam. Houve vilas em Portugal que afixaram cartazes, se alguém aqui alugar qualquer coisa a um cigano, está posto fora. Não entra mais nesta vila. Mas isso também tem a ver com o que falámos, a questão das regras, de cumprir regras e de dizer verdade. Mas são os brancos é que não cumprem regras. Não sei se está a ver bem. Os brancos não cumprem regras. Não há nenhuma regra que permita dizer um governador civil que os ciganos, porque não há ciganos em Portugal, há portugueses, que os ciganos são obrigados a sair do Algarve. Porque houve uns roubos lá de alfarrobas num sítio qualquer e dizem logo que são os ciganos. Se calhar são, não tem mal. E agora, noutra perspectiva, Sim. já viu e consegue-nos trazer um exemplo positivo de algo que tenha sido feito positivo do ponto de vista pouquíssimo. em Portugal? O Alto Comissário tem feito pouquíssimo. Tem uma política que não é portuguesa. Nós somos sempre muito submissos ao estrangeiro. A grande maioria dos ciganos estão ainda hoje na Roménia. Grande parte dos 12 milhões estão naquela zona. Eles ainda falam romani ou são Roma. Estes não são Roma, nem são Manus, nem são Sinti, são Calés, quer dizer preto. A palavra quer dizer preto. São Calés e são de facto mais escuros. Mas não houve nenhuma oscilação nos últimos anos, momentos em que houve melhores respostas e agora são piores? Não houve nada Está melhor. tudo sempre... Há uma ficção montada que mete uma coisa da Igreja Católica no Porto, REAPNE, será? Rede Antipobreza. Rede Antipobreza, que tem um senhor e que tem um sociólogo que tinha a trabalhar com ele, que saiu agora. Há uma rede, há uma senhora em Lisboa, num departamento 5, na altura tinha 4 ou 5 pessoas, agora deve ter mais, chamado GACI, Grupo de Apoio às Comunidades Ciganas, um disparate total. E a grande aposta
é criar uma rede de mediadores ciganos, que ao princípio eram 12, eu conhecia-os todos, agora podem ser 30, agora fizeram bolsas para 30 irem para a universidade, mas não vejo o que é que 30 em 100 mil vai ajudar muito para irem para a universidade, vão criar uma elite. Essa elite vai apresentar-se perante o Estado como estando tudo bem, e falam bem, a Olga Mariano fala bem, o Bruno Gonçalves fala bem, podia dizer os outros nomes todos. Então mas isso vai mascarar a realidade. Pior, exato, vai tornar muito mais mascarada, e as coisas de fundo não vão aparecer. As coisas de fundo são o casamento cigano, em que há teste da virgindade e em que se casa miúdas, se possível, aos 14 anos, com o horror que elas casem com brancos ou africanos, que casem fora da comunidade. Isso é um horror da mistura. Sim. Portanto, há um horror bem sentido. Eles têm medo da extinção da sua própria raça, porque a sua raça está ameaçada de extinção. Vocês não estão ameaçados de extinção, estão cá há 40 anos, não estão, mas eles estão ameaçados de extinção. Eles não veem tudo mal. A mesma questão que tem a ver aqui com o Estado. Não é o que a comunidade ou o que o indivíduo pode fazer por si, mas, por exemplo, o Estado, digamos, os poderes públicos. Tem sido feito, acha que se pode fazer, claro que se pode sempre fazer muito mais, mas tem havido passos mais positivos. Onde é que está a carência? O que é que gostava de dizer sobre isso? Quer dizer, eu acho que poderia ser feito muito mais. Com certeza. Isso é óbvio. Agora, é evidentemente que eu também estou por dentro dessa situação dos mediadores, não é? Que possivelmente existiu também no bairro de Zambojal, onde havia um mediador que trabalhava com a sua população. É pouco, mas é assim que nós temos que ir fazendo, não é? Porque é preciso mais. É preciso muito mais, mas tem que se começar por algum lado. Mas não é por aí. Agora, mas não é por aí. Não chega. E cotas e coisas do género, garantir um lote mínimo de pessoas relacionadas com o acesso ao mercado de trabalho, no fundo aquilo que falámos aqui em relação aos ciganos, faz sentido? Quer dizer, faz sentido. Agora, é preciso que haja uma grande massa a aderir a isso, e não há. Os africanos não têm esse problema. Exato. Se quiserem ir para as obras ou para estivadores, ninguém os impede, ou para camionistas. Mas, ninguém os impede. Só para terminar, deixa-me só dizer isto. Temos só que terminar. Houve uma audição na Assembleia da República, e os meus alunos filmaram metade da audição, depois foram proibidos de continuar a filmar, em que pelo menos 2 técnicos dos serviços de emprego, independentemente, em dias diferentes, testemunharam que era impossível conseguir um lugar de trabalho para um cigano. E que tinham sido agredidos por mais que um patrão, dizendo ao telefone: vocês estão doidos ou quê? Mandaram ciganos? Antes de conhecer as pessoas, só porque eram ciganos, não se consegue um lugar. A função pública não tem ciganos. São 600 mil pessoas. Se aplicar o coeficiente de 1%, de 600 mil, arranjava 6 mil lugares para chefes de famílias ciganas na função pública. Não estão lá. Johnson Smith, para si é a questão, por exemplo, que se debate muitas vezes na Assembleia da República, nos governos, nos órgãos executivos, não se encontram africanos, não se encontram são-tomenses, guineenses de origem. Isso para si é uma questão importante ou não? Quer dizer, é evidentemente que é importante, porque conforme existem lá portugueses competentes para estarem lá ou não, é da mesma forma que também existe africanos com competência para estar lá. Agora, há barreira, há entraves, há caminhos que são barrados para que não possa chegar lá. É evidentemente que... Mesmo assim, nesta altura da pesquisa do Portugal Multicultural, havia 2.500 africanos na universidade e não havia um cigano. Havia um. E nos casos que conhece de quem, por exemplo, segue formação, estudos superiores, segue um conjunto de formação, onde é que acabam essas pessoas, das pessoas que conhece, que chegaram, que conseguiram, por exemplo, completar uma escolaridade mais extensa? O que é que fazem? Conseguem? Muitos acabam nesses lugares de restauração, não é? Muitos é por aí que vão acabar. Se calhar poucos conseguem chegar para aquilo que se estudaram, não é? Derivado a diferença também de oportunidades, não é? Eu acho que as oportunidades, a avaliação de oportunidades que se dá, dito igualdade, não é? Não é igualdade. Não é igualdade.
não é? Estamos a terminar o nosso tempo, só temos um tempo muito limitado, mas ainda assim tempo para sugerirmos quem quiser ler mais, estudar mais, consultar mais sobre este tema, o que é que pode fazer, o que é que pode ler. Não temos muito tempo, mas José Gabriel Pereira Bastos, o que é que gostaria de sublinhar? O que eu posso... Falta dizer uma coisa. Há uma taxa de ciganos presos muito acima de qualquer etnia, mas muito acima. Essas pessoas, como não encontram lugares de trabalho, ou estão nas férias e as férias estão a minguar, por exemplo, no Alentejo já desapareceram, há uma em Santo Teotónio, desapareceram as férias, e era disso que eles viviam, e neste momento há uma percentagem altíssima por causa da droga. Eles são os terminais da droga de barões que se calhar até são brancos, mas na venda, como eles circulam muito pelo país, na venda eles vão presos. Sabe quem é que vai mais preso? As mulheres deles. Porque as mulheres oferecem dizendo que a droga é delas e, portanto, há uma taxa elevadíssima de mulheres ciganas nas prisões de mulheres. O que é que gostaria de destacar, de sugerir? Se alguém estiver interessado... livros, vamos escolher um ou dois. Se alguém estiver interessado, eu tenho um estudo sobre Sintra, o único estudo feito em Portugal, sobre um município, o quarto do país. Nós estudámos, eu e os meus alunos... Chama-se Sintrenses Ciganos. Vamos enunciar o que é que sugere. Fizemos uma abordagem casa a casa. Estávamos à espera de encontrar 100 a 150 pessoas, encontramos mais de 600. Daí que os números do Alto Comissário não valem dois caracóis. Sendo que tem outras sugestões, se seguir o que está à minha frente, quiser, um estudo sobre o Observatório da Imigração? Não, sim, mas não. Se quiser um livro a sério, este é muito recente, saiu de um congresso que eu criei em Lisboa, que vieram pessoas de 80 pessoas de todos os países. Chama-se Portugueses, Ciganos e a Ciganofobia em Portugal. E ciganofobia é mais do que racismo. Isto, usando conceitos da psicanálise, nós podemos discriminar, nós podemos ser xenófobos, nós podemos irritar que sejam aí muitos romenos. Mas fobia quer dizer que cada povo habitualmente toma de povo um certo povo. Um certo. Em Portugal são os ciganos. Temos, o povo tomado. Gostava de ouvir Johnson Semedo. Gostaria de sugerir a quem nos ouve que se interesse por esta questão da discriminação racial em Portugal. Quer dizer, eu não indico livros, não indico nada. Então, a única coisa que eu, no meu ponto de vista, eu trabalho com miúdos. O meu trabalho é prevenção, não é? O que eu faço com os meus miúdos é, todos os dias, fazer com que eles se munam de ferramentas para poderem defender-se de quem realmente tem este conceito e esta parvoíce contra eles, e para que possam levar a sua vida fora desta guerra que muitas das vezes nem é nossa. De uma guerra que às vezes nem é nossa. Embora vocês possam chegar a jogadores de futebol e ganhar muitos milhões. E os miúdos que estão consigo estão todos a pensar nisso. Um dia... Nem todos. Não, é normal que pensem. Os brancos também, quem é que não quer ser Cristiano Ronaldo? Pois, exatamente. Quem é que não quer? Até eu com 46 anos, se pudesse ser, queria ser. Eu não, mas... Muito obrigado pela vossa presença. Os nossos convidados desta semana, José Gabriel Pereira Bastos e Johnson Semedo, falámos sobre a discriminação racial em Portugal, neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir sempre aos sábados às 9h30 da manhã ou na sua versão alargada e integral em podcast, em qualquer plataforma digital, num telemóvel, num computador ou em rr.sap.pt. Este programa foi feito com Carlos Alberto Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Em fundo vai ouvindo Mário Lajinha, o autor do genérico original deste programa, que regressa na próxima semana.